Seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança, eu sou o pastor Vanderlei, quero compartilhar com você o devocional hoje com o tema A Força da Fraqueza, e você será abençoado. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe para abençoar outras pessoas. Carta aos Hebreus, chamada de Epístolas Gerais, não sabemos o autor, isso aí é uma incógnita, né? Não sabemos quem escreveu, mas é uma carta fantástica e este capítulo 11 para mim é a pérola de ouro, é a pepita de ouro da carta. É um capítulo muito bonito e que encoraja, anima, fortalece. E eu quero meditar com você apenas no versículo 34, Hebreus 11, versículo 34, diz assim a palavra de Deus: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Grave esta frase: da fraqueza tiraram força. É esta a mensagem principal desse versículo e eu quero pensar com você exatamente sobre essa verdade. Da fraqueza tiraram força. Você já teve algum momento na sua vida que você olhou no espelho e disse: eu não sou capaz de fazer isso, ou essa tarefa não é para mim, tem alguém mais capacitado para fazer? Eu, quase que corriqueiramente, esse pensamento me vem à mente. Na minha realidade, todas as vezes que eu penso nisso, eu tenho uma avaliação que as forças espirituais do mal tentam me inibir e tentam roubar a minha confiança, a minha fé em Deus. Então eu quero meditar com você sobre isso. Há um episódio na Bíblia, e ele é bem conhecido, de um personagem chamado Moisés. Você conhece Moisés, muito conhecido nosso, ele escreveu o Pentateuco, mas há um dado momento na vida de Moisés que Moisés se deu conta de que ele teve medo, que ele não teria coragem de fazer o que Deus estava fazendo, mandando ele fazer. A missão não era impossível, era bem difícil. Deus não vai dar a mim e a você missão impossível, mas às vezes ela é difícil. Lá em Êxodo 4, capítulo 4 de Êxodo, versículos 10 a 12, nós vamos ver que Moisés teve medo e Moisés ele tentou fugir daquela situação. Na verdade ali, ele dá como desculpa o fato dele ser gago ou pesado de língua. Não sabemos identificar bem qual era o problema na fala de Moisés, mas o fato é que Moisés usou isso como desculpa e ele tentou fugir da missão. Vamos olhar o texto? Êxodo capítulo 4, versículo 10. Dá uma olhadinha comigo aí. 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Deus não está preocupado com que resposta Moisés vai dar a ele, mas eu vejo algo interessante. Deus faz a ele várias perguntas para questioná-lo quem criou Moisés. Então Moisés sabe, não tem desculpa. Moisés não podia fugir dessa realidade. Mas você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você e eu, diante de uma situação difícil, a gente acaba tentando recuar ou dando desculpas? No mínimo, a gente procrastina. E eu quero dizer para você que a procrastinação não agrada a Deus. Não existe missão impossível para nós. Deus nunca vai nos dar uma tarefa além daquilo que a gente possa realizar. Deus conhece cada um de nós porque Ele nos criou. Então, não tenha medo. Por isso que eu quero olhar com você esse tema, a força da fraqueza. Aqui é um segredo. Ao final nós vamos entender que o segredo está em lembrarmos que a força que vem de Deus é que nos capacita. Então é melhor a gente entender que somos fracos, mas que Deus pode nos tornar forte e por isso apto para a tarefa que Ele vai nos dar. Uma outra questão que eu quero pensar com você é que quando esse pensamento negativo, essa insegurança, o medo ou qualquer outro sentimento que venha para te travar, às vezes é só nervoso,
uma situação de uma entrevista, uma situação nova, falar com o chefe, falar com alguma autoridade superior, a gente tem um impacto, fica nervoso, preocupado. O segredo para isso é pare, respire fundo e lembre-se, se você está nessa missão, nesse quadro, nessa oportunidade, é porque Deus te levou até ali. Então, respira fundo, fica tranquilo, encara a situação, o que é novo virá e você logo terá o controle e você vai conseguir êxito e será encorajado, fortalecido pela palavra e pelo poder de Deus, porque é Ele quem nos capacita. A nossa capacitação não vem da gente mesmo. Estude, se prepare, se qualifique, mas lembre-se, é Deus quem vai nos dar a capacitação necessária para a tarefa que Ele nos deu ou a oportunidade que Ele está nos mostrando. Porta que Ele abre, ninguém fecha. Porta que Ele fecha, ninguém abre. Fique tranquilo, respire fundo e vá em frente. Eu quero encorajar você a entender que essa capacitação que vem de Deus, ela vem porque Ele sabe do que somos capazes de fazer. Então, não fique preocupado se você vai conseguir ou não realizar. Se a tarefa vier, esteja certo que Deus escolheu a pessoa certa. Deus nunca erra. Deus não vai escolher a pessoa errada para a tarefa certa. Ele escolhe a pessoa certa para a tarefa certa e quando ela chegar para mim, para você, estejamos certos que nós somos a pessoa certa. Moisés tentou fugir, mas você sabe o final da história? Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Moisés conseguiu cumprir a tarefa que era quase impossível de tirar o povo do Egito e levar à próxima terra prometida. Ele só não entrou porque, infelizmente, no processo ele acabou sendo reprovado ali no finalzinho, mas a missão foi cumprida porque a tarefa que Deus deu foi tarefa possível para Moisés executar. E aí, o macete, o segredo que a palavra me ensina, quando eu olho para Hebreus 11:34, da fraqueza tiraram força, eu penso que aqueles homens heróis da fé, do capítulo 11 de Hebreus, eles tinham uma convicção interna de que Deus os tinha planejado e colocado eles naquela geração, naquele momento, naquele contexto da história. Eu fico olhando para Hebreus capítulo 11 e eu vejo Hebreus como uma grande torcida hoje. Eles estão torcendo por nós, porque eles passaram pelos apertos, pelas as dificuldades, as adversidades, mas eles foram vitoriosos, porque eles exercitaram a fé. E eles lá hoje torcem por nós, eles estão querendo ver a nossa caminhada, a nossa corrida. Ninguém pode correr a minha corrida. Ninguém pode tomar o meu lugar dentro do projeto e do propósito que Deus estabeleceu para mim e para você. Somos pessoas diferentes, distintas uma das outras. Você pode estar vivendo até em outro país, mas você tem qualificações que Deus te deu. E Ele sabe para o que você é qualificado, para o que você é qualificada. Então, não tenha medo. Fique tranquila, fique tranquilo. Deus vai te capacitar. Um outro texto que eu quero olhar com você, e isso me ajuda a entender que o segredo daqueles homens de Hebreus 11, eu entendo que eles aprenderam a depender de Deus. Para mim, isso foi um segredo para cada um deles. E aí, isso me lembra o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Eu vou pedir Vladimir para ler bem bonito, bem forte. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Olha o que Paulo vai nos informar nesse texto. Filipenses 2:13. É Ele quem realiza. Porque Deus é quem efetua em nós. Querer como realizar. Amém. Segundo a sua boa vontade. Então, sabendo que é Deus quem realiza através de nós, então aí está o segredo. Ele nos capacitará para aquilo que Ele quer realizar através de nós. Paulo está dizendo, declarando que é Deus quem realiza em nós e através de nós. Então não tenha medo de encarar as situações. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Você e eu somos apenas instrumentos na mão de Deus. Eu penso que se nós nos colocarmos à disposição de Deus, nós vamos poder afirmar como o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4:13, quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não está falando de um evangelho triunfalista. Não é posso,
A realidade ali, o contexto do texto, se você for examinar direitinho, é suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo está dizendo, suporto a adversidade, suporto a necessidade, eu suporto as adversidades e avanço. Paulo tinha confiança, por isso ele disse, suporto todas as coisas naquele que me fortalece. A capacitação vem sempre de Deus. Não conte só com a sua força, só com o seu intelecto. Lembre-se de depender de Deus. Por isso, a força da fraqueza. Quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios, quando ele pediu para Deus tirasse dele o espinho na carne, que nós não sabemos que espinho na carne era, mas ele entendeu. Quando sou fraco é que sou forte. Você precisa entender isso também. Quando eu olho para essa realidade da força da fraqueza, eu quero avaliar com você o contexto do capítulo 11, e aí eu volto contigo lá em Hebreus. Vem comigo. Hebreus 11, versículo 34. Pensa comigo, se esses homens, na dependência de Deus, fizeram o que fizeram, olha, eu vou ler de novo o versículo, hein? Extinguiram a violência. Vamos ler o 33, é mais importante também. Os quais, por meio da fé, os heróis da fé, né? Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fim da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros. Há um versículo nos Salmos, eu não lembro qual é o Salmo, que diz que em Deus faremos proezas. É em Deus, com Deus à nossa frente, nós podemos fazer proezas. Eu estou com 61 anos, mas eu me sinto com muita disposição para novos desafios. E eu achava que eu ia chegar aos 60 cansado, já pensando em aposentar, e eu estou com vigor, eu estou com uma alegria, eu estou com uma energia para caminhar, sabe? Que isso contagie você, porque na verdade, quanto mais experiente você vai ficando, mais foco claro você tem para a caminhada. Então você não se dispersa, você não perde tempo com aquilo que não é importante. E você não fica apagando incêndio. Porque quando a gente apaga incêndio, a gente fica fazendo só o que é urgente. E lembre-se que há uma diferença entre o que é importante e o que é urgente. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Eu termino essa reflexão dizendo para você o seguinte: lembre-se, para experimentarmos a força de Deus, precisamos admitir a nossa fraqueza. Eu vou repetir essa frase, ela precisa ficar gravada no meu e no seu coração. Para experimentarmos a força de Deus, o poder de Deus, é necessário, precisamos admitir a nossa fraqueza. Por isso, da fraqueza tiraram força. Deus abençoe sua vida. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo se ele abençoou você. Forte abraço e até o próximo vídeo.